Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica, como manejar? Luciano, a cirurgia bariátrica é sem dúvidas o método mais eficaz atualmente para tratar a obesidade grave e suas complicações associadas. E uma vez que a gente está tendo um aumento no número de cirurgias bariátricas, teremos também mais pacientes com complicações. As complicações elas existem, apesar de ser um procedimento considerado seguro. E entre as complicações da cirurgia bariátrica está a hipoglicemia pós-prandial. Isso. E ainda tem um destaquezinho que é uma complicação que a gente não tem tanto como predizer que ela vai ocorrer ou não, né? Assim, é muito individual da resposta desse paciente, não depende tanto da técnica do cirurgião, da questão dele ser mais ou menos cuidadoso. É uma coisa que pode acontecer e que você não tem muita previsibilidade, né? Então tem que estar atento. Aqui a gente vai falar hoje sobre a hipoglicemia pós-bariátrica de verdade, que é o que se chamava antigamente de dumping tardio, não é isso? Isso, é a hipoglicemia de uma hipersecreção em resposta à alimentação, né? Após alimentar. A gente lembra aquela historinha, né? Existem sintomas que simulam hipoglicemia relacionados à obesidade, o dumping, que agora é só dumping. O dumping é de esvaziamento rápido, né? Então é aquela cirurgia, principalmente bypass. Aliás, todas essas complicações são mais do bypass, né? Onde você não tem a preservação do piloro, então esvazia rápido um conteúdo para esse duodeno. E isso vai ter um efeito osmótico de puxar líquido, né? Ele é até precoce, fica até fácil de entender, que é aquele que ocorre muito logo depois da alimentação, né? Você comeu, menos de uma hora, né? Então dentro daquele intervalo mais curto, você pode ter um sintoma de hipotensão, de sudorese, que imita ali um sintoma de uma hipoglicemia, mas em geral não tem uma hipoglicemia verdadeira, não tem uma redução, a tríade de Whipple não é atendida, né? Essa história de ter a glicose baixa, né? Então isso é o que se chamava de dumping precoce, que atualmente é só dumping, né? Dumping, né? Esse não é o tema do nosso podcast hoje. Não, a gente vai falar daquela hipoglicemia pós-alimentar, né? Perfeito. Primeiro, Luciano, quais são os mecanismos que causam essa hipoglicemia pós-prandial no paciente que fez uma cirurgia bariátrica? Como a gente colocou antes, a dificuldade de você estabelecer qual paciente que vai ou não ter, né? Por quê? O negócio, você vai fazer uma cirurgia geralmente desabsortiva, então vai ser mais frequente após bypass, né? Sleeve quase não tem, porque isso tem um efeito, famoso efeito incretínico, né? Você vai, de acordo com essa passagem desse alimento menos digerido para porções mais distais do intestino, você tem uma hiperestimulação de resposta daquelas substâncias incretínicas, particularmente GLP-1, né? Mais Sim. conhecido GLP-1. Então você acaba tendo uma liberação excessiva desses mediadores que vão levar a uma hiperestimulação de secreção pancreática, né, de insulina pelo pâncreas, e aí isso seria uma resposta, por isso um pouco mais tardia, porque depende da passagem do alimento para o intestino, da sinalização do intestino para o pâncreas e da liberação de insulina do pâncreas. Então, geralmente, né, vai ser aquela hipoglicemia que surge ali pelo menos 2 horas depois de você ter a ingestão alimentar, né? Maravilha. E essa hipoglicemia, ela não vai acontecer necessariamente assim, pouco tempo depois da cirurgia. Tem pacientes, anos depois de fazer um bypass, começam a apresentar, né? Ela é tardia nos dois sentidos. Ela é tardia temporalmente em relação à refeição, pós-alimentar 2 horas depois, e geralmente ela é tardia em relação à evolução pós-operatória, porque, como a gente colocou, se o mecanismo mais assim colocado é a história da hipersecreção de GLP-1, repare que você precisa de que esse GLP-1, após uma exposição de muito longo prazo, vá ter uma hiperestimulação dessas células beta-pancreáticas, né? De novo, a gente tem hoje, por exemplo, um paralelo, a gente tem GLP-1, análogo de GLP-1 em uso há mais de 10 anos, né? A gente tem aí liraglutida disponível esse tempo todo. E a gente tem pouquíssimos casos de paciente que vai ter assim, hipoglicemia usando GLP-1 exógeno, né? Então, por que que o cara da bariátrica tem? Será que esse paciente, pela história da obesidade mais grave, ele já era
hiperinsulinêmico desde sempre, e quando melhora a resistência à hiperinsulinemia vai causar hipoglicemia, a gente não tem uma resposta assim tão bem estabelecida, né, para isso. Sim. Outro ponto importante é como reconhecer esses pacientes que fazem hipoglicemia pós-bariátrica. Então, primeira dica, né? A hipoglicemia pós-bariátrica, geralmente é uma hipoglicemia, classicamente ela é hipoglicemia pós-prandial, diferentemente de um insulinoma que cursa com hipoglicemias em jejum. Esses pacientes vão fazer aquelas manifestações clássicas de hipoglicemia, sintomas adrenérgicos, palpitações, tremores, sintomas colinérgicos também, sudorese, aumento de apetite, podem apresentar sintomas neuroglicopênicos, desorientação, confusão mental, até mesmo convulsão em casos mais graves. Mas é interessante, Luciano, que há casos de pacientes que começam a ter, com o passar dos anos, mudança de comportamento, né? Um quadro mais atípico e que vem apresentando hipoglicemia. Teve até um trabalho usando sensor de monitoramento contínuo de glicose, né? Que encontrou, tipo, 50% dos pacientes que fizeram bypass apresentando hipoglicemia. Eu achei um número muito alto, né? Estudos prévios mostravam percentuais de prevalência menores. A gente vê até na prática, assim, a gente teve alguns estudos ali, alguns estudos entre aspas, né? Mas o pessoal que usou monitorização contínua, até para ver como é que funcionava, você acaba verificando alguns episódios ali de hipoglicemia desmotivada, né? Às vezes é a leitura do aparelho, às vezes é aquele período de jejum mais prolongado, um período noturno, onde ele começa a fazer uma glicemia abaixo de 70, mas que aquilo ali passa batido por aquele indivíduo, né? Nesse caso, não. A gente está falando como é uma coisa, inclusive, reativa, né? Você vai ter aquela hora marcada, né? Se o paciente fez uma refeição e mesmo esse sintoma atípico, ele vai ter essa característica de ser 2 horas pós-refeição, então chama um pouco a atenção. Esse é um ponto super importante, Luciano. Às vezes, né, existe essa relação, e é interessante que para a gente ela é muito clara, mas na anamnese, muitas vezes, o paciente não vai trazer essa associação. De cara, não. Você tem que perguntar ativamente, né, se ele está tendo essa cronicidade. O último paciente que eu atendi veio para a consulta por hipoglicemias. E aí o que ele relatava, e a família mais desesperada do que ele, porque quem atendia, né, na hora do episódio hipoglicemias graves era a filha e a esposa, de que não, hipoglicemias em qualquer horário do dia. Logo no começo a gente já descartou, porque ele não tinha jejum, já descartou o jejum. E aí tem o histórico da bariátrica, e aí eles não associavam diretamente com a refeição, porque geralmente não eram as refeições principais, era nos lanches, que era quando ele comia uma quantidade maior de carboidrato, era lanche de final da tarde, 5 horas da tarde, e ele fazia as hipoglicemias, por exemplo, 7h30, 8 horas da noite. Aí não associava com lanche. Então, às vezes, tem que lembrar que é tardio. Você já trouxe, né, outra coisa aí na história, né? Que é justamente essa ideia de que ela é reativa e que como você vai ter um padrão de alimento que vai ter um maior estímulo à liberação de insulina. O que é que a gente tem, na verdade? Né? A gente tem uma liberação de insulina em resposta ao carboidrato, principalmente, né? Então, se você consome carboidratos simples, você vai ter uma separação entre o pico de glicemia e o pico de insulina daquele estímulo, né? A gente sabe que a resposta incretínica ela vai atrasando ao longo do desenvolvimento do diabetes. O que é isso? Se você pegar um paciente com pré-diabetes, o pico de liberação de insulina dele é mais atrasado do que o não diabético. E o diabético mais atrasado ainda. Tanto o pico de insulina como o pico também de GLP-1. A gente pega estudo mostrando que a liberação é mais tardia. Tá? Então, se você pegar um paciente que tinha obesidade grave, que mesmo que ele não fosse diabético, talvez ele tivesse alguma alteração glicêmica, a liberação de insulina dele é mais atrasada. Se você consome um carboidrato muito simples, com um índice glicêmico muito alto, ou seja, um carboidrato que é, sei lá, pão francês, ele vai ter um índice glicêmico mais elevado, ou seja, ele vai ter muito carboidrato para pouco outro tipo de fibra ou alguma coisa insolúvel. A quantidade de carboidrato talvez não seja tão grande, a carga glicêmica talvez não seja tão grande. Então o estímulo não vai ser também tão significativo. Mas se você comer doce, aí você vai ter uma carga glicêmica alta, um índice glicêmico alto, vai absorver rápido, você vai subir muito a glicemia e vai cair muito rápido essa glicemia. Quando você tiver o pico de insulina, já foi embora a sua glicose, né? É por isso que essa discrepância entre os dois momentos, de elevação de carboidrato e de elevação de insulina. Aí a gente tem que tentar
casar os dois. Então, consumir alimento de teu glicêmico alto e de quantidade calórica alta acaba sendo o principal gatilho, né, desses episódios de hipoglicemia. Boa. Como é que eu vou investigar esse paciente, Luciano? Então, chegou agora na minha frente um cara, esse paciente que eu dei o exemplo agora, relatando hipoglicemias, 2 horas depois fazer uma refeição com mais carboidrato. Como é feita a investigação para que eu confirme realmente que é uma hipoglicemia dependente de insulina? Porque essas hipoglicemias pós-bariátricas são hipoglicemias hiperinsulinêmicas, não é isso? Isso. Então, eu vou te fazer 2 dúvidas. A primeira é uma provocação. A mesma obrigatoriedade de comprovar a hiperinsulinemia nesses pacientes com hipo pós-bariátrica? E uma vez que eu queira comprovar, como fazer isso? Veja, assim, é extremamente controverso porque a rigor, a grande dúvida era você ter que testar, né? Se o paciente tem sintoma de hipoglicemia, se ele faz uma glicemia capilar, mostra que ele tem hipoglicemia, ele tem o fator predisponente que é a cirurgia bariátrica. Ele associa o episódio a consumo de carboidrato simples. Aí é aquela história, né? Tem cara de gato, tem rabo de gato, tem pelo de gato, tem que fazer miau. Assim, não precisa. Você já tem todas as características ali para fechar o diagnóstico, né? Então, assim, você às vezes pegar esse paciente para você dizer, não, vou tentar aqui induzir. Tanto que aí muita gente chega perguntando, né? O teste, né, para quem está estudando para a prova, é o teste de refeição mista, né? Aí o povo simples. Fala, nossa, como é essa refeição mista? É uma refeição especial? Vem ali alguma coisa diferente? O teste de refeição mista nada mais é do que uma refeição padrão. A rigor, a refeição mista é uma refeição padrão, tem ali 50%, 60% de carboidrato, 20%, 25% proteína, 20%, 25% de gordura, e que às vezes, muitas vezes nesse caso, está errado. Porque justamente esse paciente de pós-bariátrica, ele tem gatilhos. Então, a rigor, você precisaria testar na mesma condição onde ele normalmente tem hipoglicemia. Você deveria, sei lá, vamos então, bolo de chocolate. Tem que fazer o teste. Se ele tem hipoglicemia, uma coxinha com Coca-Cola. Exato. Se ele tem hipoglicemia com aquele padrão de alimentação, teoricamente é mais provável dele ter com aquele mesmo padrão, né? Às vezes você faz um teste de refeição mista e como é proporcionado, a gente sabe que proteína retarda um pouquinho a absorção, que gordura pode retardar um pouquinho a absorção. Então, talvez fazer uma refeição balanceada já é parte do tratamento, né? Da coisa. Então, não necessariamente ele vai ter o episódio com o teste de refeição mista. E às vezes você vai dizer, tá mentindo, vai julgar paciente. Então, se você não tem assim, essa segurança, às vezes a anamnese, a coisa, vale muito mais do que você tentar realmente direcionar. A rigor, seria um teste onde você faz uma refeição, você deixa o paciente lá em repouso, você vai começar a dosar as glicemias do paciente a cada 30 minutos e com a hipoglicemia você dosa insulina, peptídeo C, igual você faz para detectar hiperinsulinemia no momento da hipoglicemia. Para quem é menos familiarizado, na hora que a glicose começa a cair, a primeira defesa do organismo é diminuir a secreção de insulina, né? Então, se você chega no momento de hipoglicemia, a insulina ainda está alta, isso sinaliza claramente uma hipersecreção, isso sinaliza um erro ali, né? Então, sim. Eu já vi protocolos indicando o teste inicialmente, antes de começar qualquer intervenção terapêutica, e já vi um que é bem prático, de você, como você colocou, né? O paciente tem tudo muito clássico para sua hipoglicemia como complicação de bariátrica, então faz o tratamento, que a gente vai falar já qual é. Aí, se esse paciente é refratário ao tratamento, aí de repente vale a pena você fazer testes, até porque você pode estar diante de um insulinoma, né, que está se manifestando com pós-prandial, algo mais raro. Hiperplasia de células. Mas aí caberia inicialmente talvez um teste terapêutico, se não responder, ir para essa avaliação inicial com teste de refeição mista. Para a prova... Para a prova, cabe o teste de refeição mista. Você vai fazer a refeição, ficar acompanhando a glicemia e na hora da hipoglicemia fazer a verificação da hiperglicemia, né? Boa. Vamos tratar esse paciente agora, Luciano, certo? Então, o paciente veio para mim, tem histórico de bypass há 5 anos, vem tendo hipoglicemias graves, depois que faz refeições com alto índice glicêmico principalmente, geralmente com 2 horas, já teve hipoglicemia de até 30, certo? Com manifestações importantes. Como é que eu faço o tratamento? O principal é ajuste de dieta, né? Como a gente já acabou de colocar, né? O principal estímulo são os carboidratos, então você vai fazer uma restrição de carboidrato inicialmente, né? Se coloca números, né, em torno de 30 gramas de carboidrato por refeição.
você limitar esse número, né? Não assim como toda a refeição tem 30, não, o máximo de 30. E aí nos lanches ter um máximo de metade disso, em torno de 15. Esse ajuste de você pode preferir carboidratos de absorção mais lenta, carboidratos mais complexos, que aí vai ter esse índice glicêmico, essa relação carboidrato-peso total menor, né? E um menor índice glicêmico faria com que essa absorção fosse mais tardia, e aí você ia casar de novo, né? Aquele pico da insulina com o pico do carboidrato, da glicemia, né? Uhum. Então, o carboidrato complexo acho que é o principal ponto aí do tratamento. Pode-se usar fibra alimentar, né? Para você usar junto com a refeição. A fibra nada mais é do que você diminuir o índice glicêmico, né? Fazer com que tenha menos carboidrato simples naquela porção que você está comendo. Pode associar dentro da composição da refeição uma porcentagem um pouco maior de proteína, que pode atrasar essa absorção do carboidrato. Eu tenho uma experiência com whey. Whey. Isso. Aí tem que ver só a tolerância do paciente. Às vezes, né? Whey tem gente que sente muito desconforto abdominal, e principalmente paciente pós-bariátrico, como tem essa história da passagem rápida, poderia ter alguma intervenção, mas geralmente, às vezes, até muito nutricionista usa whey para evitar a perda de massa muscular nesses pacientes, né? Então, você pode associar proteína, pode associar gordura também, né? Às vezes, para diminuir a absorção, mas aí fica meio controverso por causa da história do peso, né? Se o paciente já tem obesidade, né? Mesmo que seja uma obesidade, não posso usar esse termo, né? Mas às vezes, se é uma obesidade controlada, né? Se é uma obesidade que perdeu peso e ficou bem, ele tem ali a predisposição de reganho de peso. Então, estimular o consumo de gordura nunca é muito interessante. Fala-se na gordura até como uma opção de fonte calórica, já que ele vai ter que restringir o carboidrato. Mas assim, nesse paciente que você quer, no mínimo, manter o peso que ele já perdeu... Exato. Tem que ter cuidado. É importante falar, Luciano, que boa parte dos pacientes, se fizer a dieta direitinho, né, com carboidrato complexo, reduzindo, já resolve. A maioria resolve. Mas há aquele percentual que não vai resolver. Que precisa de medicamento direcionado, né? Beleza. Então, na hipoglicemia pós-bariátrica que teve falha com dieta, qual seria o próximo passo? Aí a gente pode lançar mão dos tratamentos medicamentosos, né? Tanto para diminuir a absorção, como para diminuir a liberação de insulina. Certo. Né? Então, aí seria a carbose, né? Todo mundo conhece, é um inibidor da glucosidase, né? Então, você vai diminuir a absorção de carboidrato. Tem, como o Orlistat tem, né, aquela história dos efeitos adversos gastrointestinais, que você vai diminuir a absorção de carboidrato, vai ficar carboidrato na luz intestinal, pode ter sintoma de flatulência, distensão abdominal, diarreia, pode ocorrer usando a carbose. A outra opção medicamentosa, você vai jogar mais na linha de inibição da liberação de insulina com análogo somatostatina, diazox, pode usar algumas medicações que têm efeito na liberação de insulina, aí pode ter algum efeito, né? Tem a história de usar até análogo, assim, contraditoriamente, né, usar análogo de GLP-1, né? A gente já falou que seria um excesso de GLP-1, só que é um excesso de GLP-1 responsivo, né? A gente sabe que o GLP-1 endógeno tem um tempo de ação muito curta e que os análogos de GLP-1 exógenos têm um efeito maior de atraso do esvaziamento gástrico, né? Então, se você usar liraglutida, que é o que tem estudo, né? Você vai atrasar o esvaziamento do estômago, e a gente sabe que atrasando o esvaziamento do estômago, talvez você consiga de novo casar a liberação, a entrada de glicose com a insulina e evitar o episódio de hipoglicemia. Então, a ideia é meio essa. Tem um trabalho até com canagliflozina, né? Para inibir a absorção intestinal de glicose. Porque a cana, né, é um inibidor do SGLT2 e do SGLT1. E o SGLT1 tem mais expressão no intestino, né? Então, pode diminuir a absorção de glicose também. Então, é basicamente ou diminuir a absorção, né? Ou diminuir a liberação de insulina. Você vai trabalhar nesses dois cenários. E aí vai resolver a grande maioria dos pacientes, né? Isso. Se o paciente também falhar com o medicamento... Aí tem cirurgia ainda, né? Você tentar fazer alguma alteração da cirurgia, talvez checar aí como é que ficou conversar com o cirurgião, né? Saber como é que ficou a alça comum do paciente, ou a alça ficou muito curta, e aí talvez valha a pena você fazer alguma outra alteração para tentar resolver isso. Tem algumas técnicas também para tentar atrasar esse esvaziamento gástrico, né? Fazer algum ajuste ali na bolsa para
tentar diminuir essa velocidade de esvaziamento, pode ser feito também, mas aí entra tudo um pouco nebuloso, né? Porque você não tem uma indicação formal de intervenção cirúrgica, um padrão de cirurgia para tentar resolver isso. Massa, Luciano. Pessoal, um aviso importante. Cirurgia bariátrica, indicação, suas complicações, é um tema que é abordado no nosso curso de endocrinologia para o consultório Endocrino Papers. Inclusive, o professor Luciano é o professor desse módulo de obesidade do curso. Se você não conhece, nosso curso está à venda. Link disponível na nossa bio no Instagram e também no site endocrinopapers.com.br. Até a próxima. Até mais, pessoal.